A humanidade sempre corrige as coisas depois que estão errado. Isso é uma espécie alienígena. Sobreviver passa por você controlar o espaço certo, condizente para sua sobrevivência. Assustador, simplesmente. E assim, a gente, como Brasil e como... todo mundo que, na verdade, que não tá jogando esse jogo com esse afinco que os Estados Unidos e a China estão jogando, a gente fica de espectador e torcendo pelo bem, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Não dá pro Rock ir lá convencer os caras a desligar ou a dar uma segurada. A gente tá do lado de fora assistindo para onde a humanidade caminha. Só que, assim, é muito óbvio, né, que nós estamos lidando com uma coisa muito diferente. A gente estava conversando antes de vir para cá. Pô, isso é uma espécie alienígena. A gente está criando a forma de vida, se a gente alcançar, se chegar nesse ponto aí, se as decisões erradas forem tomadas, a gente está criando o nosso próximo, o nosso substituto. Isso. Só que sabe qual é o problema, Igor? A gente nunca corrige as coisas antes delas darem errada. A humanidade sempre corrige as coisas depois que estão errado. Então a gente teve anos, décadas de acidente de carro até inventar o cinto de segurança. Aí depois teve discussão, vamos obrigar o cinto de segurança ou não. E tem gente até hoje que fala que não tem que obrigar. E tudo bem, você pode ter esse princípio filosófico de dizer não tem que obrigar. Mas é a mesma discussão com a inteligência artificial. Na hora que aquele comitê do que ele descreve no relatório tiver que decidir, continuaremos competindo ou não? Vamos desacelerar e fiscalizar e entender melhor o que está acontecendo? Vai ter um monte de gente falando o quê? Não, vai, pô. Desregulamentaliza, desregula, deixa desenvolver. Isso é a salvação da humanidade. E aí você fala assim, bom, tudo bem, mas e o risco? Não, mas não tem inovação sem risco. Tá bom, eu entendo todos esses argumentos, mas são exatamente esses argumentos que vão nos levar a possivelmente a gente fazer uma escolha que a gente vai deixar alguns riscos de lado olhando para os benefícios. Porque nós somos otimistas, por essência, né? As pessoas não querem pensar nesse cenário. Pô, não, 2027? Eu quero fazer uma versão minha do Estúdio Ghibli lá no ChatGPT. É isso que a gente está prestando atenção. Isso, é que eu também. Uma versão minha do professor Rock ensinando massivamente, entendeu? E assim, o que tá... Parte da guerra econômica que está rolando agora já tem a ver também com o desenvolvimento de tecnologia, não tem? Tipo o lance de terra rara. Sim. Não é? Recursos que são absolutamente essenciais para essa corrida de inteligência artificial. Terras raras é um deles. Um monte de outras coisas, os chips, né, os semicondutores são outros. Então, a corrida ela já envolve o controle de certos lugares. Por isso que Taiwan é estratégico, mas por isso que outros lugares também são estratégicos. E a briga por esses lugares é o que é a geopolítica. É a essência para quem vai sobreviver. E a essência por quem vai sobreviver passa por você controlar o espaço certo, condizente para a sua sobrevivência. E talvez um dos primeiros geopolíticos, o Hatzel, ele falou isso, que a humanidade, se ela crescer, ela vai destruir a capacidade dela se autoalimentar. Se ela crescer demais num determinado espaço. Então ela precisa do quê? Crescer o espaço. E óbvio que esse crescimento do espaço se dava pela guerra. Então a guerra, no final, na visão, né, desse olhar geopolítico, ela é um mecanismo biológico adaptativo, de evolução, de adaptação. Onde a espécie que tem que sobreviver ela precisa de mais espaço para continuar viva. E ela vai procurar mais espaço. E quando a gente fala terras raras, o semicondutor, um é recurso natural bruto e o outro é recurso econômico. Mas os dois são recursos e eles estão localizados em lugares. Verdade. E, de novo, a gente volta para a geografia, para o lugar. Então, um país vai tentar dominar aquele lugar, a rota de acesso daquele lugar, capturar aquele recurso, porque aquele recurso possibilita que ele tenha uma outra vantagem. E essa disputa pelo espaço de sobrevivência
ela é inerente à existência humana. Sim. Seja biológica, ou seja da natureza humana, ou seja pela escassez. Você fala, não, mas se a gente acabar com a escassez, a gente sempre vai ter algum nível de escassez, né? Porque você não busca, você não briga só por você, porque falta alguma coisa. Você briga porque você também quer ter mais poder. Uhum. E aí você cria uma escassez para o outro para ele não estar no mesmo nível que você. Porque você acha que a sua política, a sua posição, a sua visão de mundo é melhor do que a do outro. Porque a gente tem divergência de valores, total, de crenças e tal. E aí a gente entra numa não, outra por área. Por enquanto os caras não estão... pelo menos os líderes, eles ainda não estão enxergando tudo isso que pode acontecer com inteligência artificial, do ponto de vista catastrófico, que a gente está falando de 2030 e tudo mais, mas já estão brigando entre si pelo controle de tecnologia, pelo controle dos recursos e tudo mais. Mas você sabe que, fazendo um parênteses aqui, eu estou fazendo uma pós-graduação, né, minha com a PUC do Paraná sobre geopolítica. E um dos professores vai ser o Tony Blair. E eu entrevistei ele numa conversa, numa aula. Uhum. E aí eu fiz uma pergunta sobre inteligência artificial e o papel da inteligência artificial na liderança. E me surpreendeu a resposta dele, porque ele foi muito realista e eu diria assim, bastante pessimista. Que ele diz, olha, isso realmente é um problema. Esse é o verdadeiro problema da humanidade acabar. Porque a gente pode ser dominado por essa máquina. E eu achei curioso, porque é a primeira vez que eu escuto um líder assim, claro, ele já está aposentado, né? Mas ele foi o primeiro-ministro britânico, que ficou mais, acho que ficou mais tempo no poder. E ele falou com uma clareza assustadora. E ele é um político, diplomata, né? Fala, não, o político nunca fala exatamente o que é. Todas as respostas dele são bem ponderadas. Mas nessa resposta eu achei assim que ele foi bem duro. Eu não acho que os líderes de hoje estão pensando nisso. Eles estão absorvidos por outras discussões, mas tem gente que está começando a perceber que isso é bem real. Tem um outro cara que trabalha que ele é o chefe de... não é de tecnologia, é o cientista-chefe da OpenAI. E ele que tentou derrubar ou iniciou o motim ali para derrubar o Sam Altman numa época, não sei se você lembra dessa história. Tiraram ele da empresa, da presidência, foi meio uma crise e depois ele voltou. Ele conseguiu pegar todo mundo pro lado dele. Mas o cara que liderou, que começou a instigar isso, ele é o cientista-chefe. E ele diz para o resto das equipes lá dentro que eles vão precisar construir um bunker para ligar a inteligência artificial geral. E ele diz isso porque ele fala que os inimigos vão tentar matar todos os cientistas. E a gente tem precedente disso. Parte das ações que Israel fez para impedir o Irã de ter um programa nuclear foi assassinar os cientistas nucleares iranianos. E não foi Israel que inventou isso. Isso já acontece em vários momentos da história. Então, existe precedente, né? Se a gente quer atrasar, talvez, a OpenAI, vamos matar as cabeças por trás disso. À medida que você enxerga essa tecnologia como uma arma, isso daí acaba virando um recurso. Isso. E não tem como não ser uma arma. Porque ela não é uma coisa passiva. Ela é uma coisa que transforma absolutamente tudo. E talvez eles tenham que estar protegidos Dentro de um bunker. Entendi. E ele não estava falando isso pelo ponto de vista da inteligência artificial dominar. Claro que ele também está cada vez mais cauteloso e preocupado com a segurança e fala dessa questão do lucro, que a empresa mudou a sua essência e tal. Então... Nossa, assustador demais, cara.